Fala galerinha, sou Felipe Bruno e será que o Corinthians vai conseguir escapar do rebaixamento? Para muitos, o empate foi motivo de comemoração. Para outros, como no caso do Corinthians, o empate foi frustrante na última rodada, quando o Corinthians, em casa, no finalzinho, cedeu o empate para o Internacional. Caso tivesse vencido o Inter, o Corinthians teria terminado a rodada fora da zona de rebaixamento. Com o empate, o time segue na zona de rebaixamento e com a pontuação muito ruim. 29 pontos em 29 jogos, ou seja, um ponto por jogo. Agora, a contagem é regressiva e o Corinthians precisa reagir se quiser escapar do rebaixamento. São 9 partidas que faltam, 5 em casa, 4 fora, 29 pontos. Se o Corinthians vencer 5 desses 9 jogos que falta, chega a 44 pontos e talvez se salve do rebaixamento. Mas a conta mais segura é 45 pontos. Bom, o Corinthians na próxima rodada terá o Atlético Paranaense em casa. É um confronto direto fundamental para as pretensões do Corinthians. Se o Corinthians quer escapar do rebaixamento, precisa ganhar de qualquer maneira do Atlético Paranaense. Trata-se de um confronto direto. Em casa, o Corinthians ainda terá fora o duelo contra o Atlético Paranaense mais 4 jogos. São eles o duelo contra o Palmeiras, o derby, o clássico contra o Palmeiras vivendo uma realidade completamente diferente da realidade do Corinthians. De um lado, o Palmeiras brigando pelo título, do outro, o Corinthians lutando contra o rebaixamento. O Corinthians ainda vai ter Cruzeiro em casa, o Cruzeiro pensando numa vaga para a Copa Libertadores, o Vasco que está no meio da tabela neste momento e o Bahia que também busca uma vaga na Copa Libertadores da América. Esses são os jogos do Corinthians em casa. Bom, os jogos do Corinthians fora de casa são todos confrontos direto, isso mesmo. Todos os adversários que o Corinthians vai pegar fora de casa lutam contra o rebaixamento. E aí, por isso, o Corinthians então tem algumas possibilidades de acreditar que pode se salvar, pois depende da sua força e da sua reação. Jogando fora de casa, o Corinthians terá um confronto direto contra o Cuiabá. Depois, o Corinthians terá outro confronto direto contra o Vitória. Terá um confronto direto contra o Criciúma e, por fim, contra o Grêmio. Então, essa é a sequência de jogos que falta para o Corinthians. O Corinthians precisa pelo menos de 5 vitórias nesses 9 jogos que falta. Vale destacar que o Corinthians conseguiu apenas 6 vitórias em 29 partidas e agora precisa de 5 em 9 jogos para talvez se salvar com 44. Claro que o Corinthians precisaria de um pouco mais para tentar ficar mais tranquilo. E aí, dá ainda para o Corinthians escapar do rebaixamento? Deixa aí nos comentários.